Se a gente voltasse no tempo e eu tivesse como explicar para você como é que foi a minha vida, minha infância, minha adolescência, eu acho que seria completamente desinteressante trazer isso à tona. Mas eu acredito também que seja como a vida da maioria das pessoas. A gente teve, dentro da minha criação, dos meus irmãos, uma, digamos assim, falta de, organização familiar. Mais que isso, apesar de ter pai e mãe em casa, eles nunca se separaram e tal, essa desorganização ela passava por fatos de, por exemplo, você não ter o pai presente. Meu pai não era uma figura presente no nosso dia a dia, no sentido de ajudar a fazer uma tarefa, no sentido de levar para um esporte, no sentido de, enfim, estar com a gente em momentos que a gente consideraria importante nessa fase inicial do desenvolvimento, enfim. Não estou dizendo com isso que ele foi um pai ruim, de maneira nenhuma. Um pai excelente, trabalhador, um exemplo de homem, no sentido de trabalho, de esforço, de estudo, tudo isso eu posso dizer que foi a minha base, como homem, como profissional, como terapeuta, como professor. No entanto, a falta da estrutura familiar, vamos ter um final de semana, vamos nos organizar, vamos fazer coisas diferentes, enfim, pegar na mão ali, ensinar a andar de bicicleta, bom, isso eu não posso dizer que tive, e eu acredito que muita gente, especialmente nos dias de hoje, com todo mundo trabalhando muito, também não tem. E aí, a minha vida teve alguns percalços, digamos assim, quando eu entrei na faculdade, depois no mercado profissional. Digamos que eu não soubesse bem como me posicionar por aquela falta habitual ali de convívio com outras pessoas, falta de conselhos, falta da presença, digamos assim, de pai e mãe. O que acontece é que se você não tem essa presença, você acaba buscando essa presença do mundo exterior, isso é um fato. Você vai buscar aonde ela estiver, você vai buscar em professores que você tem, em amigos, em vizinhos, tá? Eu, no caso, tinha como figuras paternas assim adotadas para poder copiar o modelo. Eu tinha um vizinho, que era namorado da minha tia, por sinal, e depois eu vim a ter o meu próprio professor de karatê, né? Para mim ele era uma figura paterna importantíssima, não é, ainda é, digamos assim, tá? Até os dias de hoje, pelos conselhos, pela trajetória, enfim, conversamos muito. Isso trouxe sequelas, gente? Óbvio, é natural. A gente pensa que quando a gente fala de sequelas é alguma coisa que eu vou ter assim, meu Deus, é irreversível, alguma coisa que vai ficar marcando a minha vida para sempre. Não. Estou querendo te mostrar aqui que todos nós podemos passar por esse tipo de momento e ter algum tipo de consequência por conta disso, né? Fora isso, assim, eu conheci demais pessoas ao longo da minha caminhada como terapeuta, como professor, como alguém que está ali dando treinamentos de inteligência emocional e tal, que tiveram pais bem complicados, bem violentos, bem agressivos, que batiam na mãe. Casos que me chocam, me chamam a atenção, são daqueles pais que queriam tudo para si, a melhor comida era para ele. Tem um caso marcante para mim que já aconteceu 2 vezes isso com o mesmo prato. Deve ser o prato que os pais preferem, peixe, né? Tem 2 clientes que me relataram isso, que o melhor pedaço de peixe era do pai, os filhos que se virassem, e a mãe era conivente com tudo aquilo. Tem ainda o comportamento da mãe para com isso, né? E, enfim, eu comecei a perceber em mim, logo no início da minha jornada profissional, logo quando eu comecei a ser professor e tal, a dar aulas, que eu tinha algumas dificuldades de relacionamento. Isso se refletiu mais forte ainda quando o relacionamento era com a minha então namorada, que hoje é minha esposa, e no começo eu não era uma pessoa fácil, e ela sabe muito bem disso, né? Ela é que fala que eu sou uma pessoa tratada, terapeutizada e renascida em Cristo, né? Graças a Deus. E aí, todo esse processo de mudança, ele teve que ser voluntário. Toda vida que você busca uma mudança, essa mudança precisa ser voluntária. Ela precisa partir de você. Não adianta você chegar para aquela pessoa que não quer mudança ou que não está pronto para isso e querer que ela engate numa mudança sem que ela realmente tenha vontade, tenha desejo, enfim, seja aquilo que ela está buscando. É muito mais comum do que você imagina chegar gente para mim que eu atendo e dizer: você pode atender meu pai, você pode atender meu irmão, tem um irmão que é tão difícil e tal. A primeira pergunta que eu faço é: ele quer? Essa pessoa quer passar por um processo de mudança? Porque se não quiser, não vai adiantar, ela vai estar perdendo o tempo dela, eu vou estar perdendo o meu também.
E a gente sabe que esse processo de passar por uma reavaliação de quem você é, esse processo de passar por uma ressignificação de quem você é, ele demanda tempo e energia. Então, não é justo você gastar o seu tempo, nem o seu dinheiro, porque também é um investimento, né? Todo profissional precisa ser pago, obviamente, e todo profissional bom é bem pago, todo profissional que traz mudanças ele é bem pago. Então, não adianta se você realmente não quiser. Mas, quais são os benefícios de passar por isso? Pode ser que você que esteja me assistindo agora esteja pensando, será que eu preciso passar por uma terapia? E eu vou te dizer, com toda a franqueza, todo mundo deveria fazer isso. Sabe por quê? Porque todo mundo teve uma criação. Criação nenhuma é perfeita. Toda criação ela traz aqueles problemas, traz aqueles traumas, traz aquelas situações que não são positivas. E aí você precisa entender que é de se chegar um momento em que você vai reavaliar e reestruturar tudo isso. Eu poderia dizer que um dos melhores investimentos que eu fiz na minha vida lá atrás, há 20 anos, foi entrar nesse processo de terapia para que eu pudesse me conhecer. Saber meus limites, minhas fraquezas, onde é que eu estava errando. Até porque eu não queria passar mais isso para frente. E o medo que eu tinha muito grande era de passar isso para os meus filhos, né? Logo eu fui pai muito cedo. Eu fui pai com 20 anos de idade. Hoje eu tenho uma filha de 25 anos de idade, então você faz as contas aí, mata a charada. E aí, eu conheci alguns benefícios, e esses são os benefícios que quando os meus clientes me procuram, é isso que eu digo para eles, tá? E eu vou te dizer aqui quais são esses benefícios. Primeiro de tudo, você vai deixar de ser uma pessoa que avalia a vida por baixo, que se avalia por baixo. Essa história de autoconhecimento, ele serve, que você vai ter, para te colocar exatamente na dimensão daquilo que você precisa ser, ouvir, fazer. Tem muita gente que pensa assim, eu não tenho os resultados que eu queria na vida. Mas bom, vamos lá. Quem é você na fila do pão? Né? O que é que você está fazendo de bom para ter os resultados que você merece? Resultados financeiros, todo tipo. Será que você realmente é essa pessoa maravilhosa que você pensa ser? Será que você é essa pessoa resolvida que você pensa ser? Que tem todo o direito a ter todo tipo de benefício? Isso aí é uma questão que você precisa se fazer, tá? E não é de maneira nenhuma para colocar ninguém para baixo com isso, não, é para ser verdadeiro, para dizer o seguinte, será que eu sou uma pessoa que está pronta para receber tudo aquilo que a vida tem para me dar? Porque tem gente que não está. Pode ser que você não receba o que você quer, o que a vida tem para te dar, porque você não está pronto. E é difícil demais você aceitar essa verdade. Um outro ponto fundamental é o seguinte, ninguém consegue nada sem relacionamentos. Ninguém consegue nada na vida sozinho. Você vai precisar de relacionamentos para aprender, para ensinar, para que te indique para alguma coisa, para que conheça o teu trabalho, para isso possa te indicar para alguma coisa. Pessoas que vão levar você para outras esferas, para outras rodas de pessoas que também são interessantes e que vão te trazer benefícios, por que não? É isso que a gente busca, benefício, crescimento. Se você está fora disso, você está perdendo seu tempo e sua vida e jogando fora a sua jornada. Então, precisamos melhorar esses relacionamentos. Como é que eu melhoro relacionamentos? Bom, através da empatia, tá? Através de saber ouvir as pessoas e principalmente, eu diria, através de você ter uma vontade genuína de gostar, uma vontade genuína de fazer pelas pessoas e de gostar das pessoas. Quando você não tem vontade de ajudar ninguém, tudo que você quer é para você, você não está preocupado com o que os outros pensam, com o que eles são, com o que eles estão passando, dificilmente você vai ser lembrado por alguém, porque essa pessoa é um tomador da vida. E se você faz por interesse, você é um trocador da vida. Então você precisa ser aquela pessoa genuína, que tem interesse de fato pelas pessoas ao seu redor, né? Vamos lá para a Bíblia, o primeiro mandamento, o maior de todos, o mandamento não é o primeiro, é o maior de todos, é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, essa melhoria, ela é fundamental. Uma outra coisa é a gente aprender a trabalhar com as emoções da gente. Nós temos emoções de todo tipo e toda emoção, ela tem significado, toda emoção tem uma razão e toda emoção é importante. É importante que eu tenha raiva. Se eu não fosse a raiva do que eu estava vivendo naquele momento, eu jamais teria passado por um processo de terapia, passado por vários e vários cursos que eu fiz na minha vida. E acho que não teria feito a opção também de hoje trabalhar com pessoas, trabalhar com terapia, trabalhar com treinamentos,
foi uma opção para mim fantástica. Foi aquilo que eu aprendi e falei, cara, isso aqui tem que ser levado para mais pessoas. Isso aqui tem que ser levado para o maior número de pessoas possível, tá? E aí, isso trouxe em mim uma redução de ansiedade. Isso trouxe em mim uma redução de estresse, traz nas pessoas também. Todo depoimento que eu tenho ao longo das sessões, eu não sou daquele que quer o depoimento seu depois que tudo acaba, não. Eu quero depoimentos, eu quero feedbacks durante o processo. Então, quando eu estou atendendo alguém, eu sempre busco um feedback que seja útil, até para eu saber se aquela pessoa está tendo o avanço que ela realmente quer, precisa e merece ter. Então eu vou ouvindo coisas que fazem sentido para ela e que fazem sentido para mim como profissional e me faz querer cada vez mais aquilo. É por isso que eu desenvolvo treinamentos, desenvolvo cursos, escrevo, estou sempre preocupado com esse crescimento do meu cliente. Então, nós temos também que uma outra coisa muito forte a ser trabalhada é a autoestima. Imagina você, qualquer profissional inseguro, qualquer profissional que tem medo do que está fazendo, que não se valoriza, que a autoestima é lá nos pés, como é que essa pessoa pode ter algum tipo de voto de confiança do mundo? Que confiança você vai dar para uma pessoa que a autoestima é baixa? A gente precisa ter ousadia, seja em qualquer segmento. Eu preciso ter ousadia no meu trabalho, eu preciso ter ousadia e vontade de crescer dentro da minha família, eu preciso ter ousadia com os meus filhos, com a minha esposa, eu preciso ter ousadia dentro do lugar que eu moro, do condomínio que você mora. Ousadia no sentido de fazer algo diferente pelo bem das pessoas e coragem para fazer, tá? Isso se reflete hoje em dia muito no mercado de trabalho e também na sua ascensão pessoal, na sua busca por um propósito. Só fazendo aqui um parêntese, nem sempre o propósito é a sua profissão, tá? Tem muita gente também que é perdido há muitos anos, não sabe qual é o seu propósito de vida, ela não sabe a que veio. E quando você não sabe a que veio, fica difícil ficar. É difícil estar. Você pegar uma pessoa que está com depressão, uma pessoa que chega a falar em tirar a própria vida. Essa pessoa, se você perguntar para ela qual é o seu propósito de vida, ela não vai saber. Nenhuma pessoa que pensa nessas coisas que eu falei tem propósito de vida. Dá para entender? Não tem. As pessoas que têm propósito de vida são vivas, são, sabe, vorazes por alguma coisa, buscam crescimento, buscam aprender, buscam novos resultados o tempo inteiro, mas tem que conhecer. E eu acredito que a primeira ferramenta que te leva a isso é compreender quem você é aumentar a sua autoestima, é aumentar o seu desejo de entrega por alguma coisa na própria vida, entende? Outra coisa, traumas, né? É uma pergunta e uma preocupação, é um questionamento muito recorrente nos meus seminários, treinamentos, atendimentos, no meu canal no YouTube, esse que você está vendo aqui agora, tá? Como é que eu faço para superar traumas? Bom, primeiro eu tenho que saber quais são. É preciso conhecer os seus traumas. Talvez você não saiba. Isso fica rodando num programa de baixa, digamos assim, frequência que você não consegue entender. Está lá no teu subconsciente quais são os teus traumas. Muitas das vezes, pessoas que juravam que tinham um trauma, aquilo não era para ela um trauma. Foi uma situação difícil, mas não traumática. Então, para que eu chegue nessa questão da situação traumática, eu preciso fazer uma boa investigação, tá? Uma boa investigação. E essa investigação, esse trabalho, essa libertação de um trauma vai te livrar, inclusive, de transtornos mentais mais na frente, de transtornos mais graves. Gente, pessoas não trabalhadas, elas são insuportáveis. Pessoas não trabalhadas, você já deve ter convivido com alguém que não foi uma pessoa trabalhada, ela é insuportável no seu dia a dia. Porque ela não se entende, ela não sabe o que ela quer, ela não sabe o que foi que ela te pediu, ela é inconveniente. Então, é preciso ser tratado. Pode ser que você esteja sendo excluído de rodas, excluído de problemas, perdão, de problemas não, de situações, sabe, de convívio social, justamente porque você é uma pessoa insuportável. Forte dizer isso, né? Mas o que é insuportável? Ninguém suporta a sua presença, porque a sua presença pode não estar fazendo bem a essas pessoas. Caramba, mas isso é muito forte de pensar. Mas isso é realidade. Eu não estou aqui para dizer nada que não seja, tá? Você pode vasculhar aí os livros, a internet, os outros profissionais que você conhece da área, e é isso que você vai ouvir. Eu preciso me tornar uma pessoa
não somente suportável, mas uma pessoa agradável, uma pessoa que as pessoas queiram que você esteja perto, uma pessoa capaz de transformar o mundo, porque não é só sobre crescer, é sobre crescer e de alguma maneira contribuir com o meio que eu estou. As pessoas que você mais tem lembranças, que mais marcaram suas vidas, não são pessoas egoístas, são pessoas que dedicam um tempo ao crescimento das outras pessoas, a ajudar significativamente as outras pessoas. E eu quero que você entenda que tudo isso é muito importante para você. Pega todo o conteúdo desse vídeo e faz uma reflexão. Faz uma reflexão muito importante. Quero também deixar claro nesse vídeo que o meu trabalho é um trabalho muito simples e direto, elaborado, tem suas dificuldades, no sentido de você vai ter que trabalhar bastante para acompanhar aquilo que eu digo, mas que não é impossível de ser feito. E que eu sou mais acessível do que muita gente pensa, tá? Tem gente que manda um e-mail e tal, muitas vezes o meu contato fica aqui no vídeo, tá? O meu contato fica aqui na legenda, o WhatsApp, aquilo que eu faço, maneiras de você entrar em contato comigo. Então, eu aguardo você. Eu aguardo você aqui no canal, eu aguardo você nas redes sociais. Eu conto com vocês que estão aqui nesse grupo, nessa família, digamos assim, que é o nosso canal, para divulgar essa mensagem para mais pessoas. E precisando, eu estou aqui para ajudar você nessa travessia, nessa melhora, nesse processo de evolução pessoal, tá bom? Um grande abraço, faz as suas reflexões e a gente se vê em breve.